Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Pontes. Hoje nós vamos ter uma aula gravada aqui sobre a nossa disciplina Filosofia Geral e Jurídica, na qual eu vou falar os assuntos que nós vamos utilizar na nossa prova. Nessa aula de hoje a gente tem alguns objetivos. Tá? O primeiro objetivo é compreender as principais concepções clássicas e medievais de justiça, diferenciando entre quatro modelos: o modelo tomista, o agostiniano, o ciceroniano e o estoico. Nós vamos entender efetivamente o que são esses quatro modelos e quais são as suas principais premissas. Outro ponto importante, nós vamos analisar criticamente a questão da legitimidade das leis humanas diante desses quatro modelos que nós acabamos de citar. Ok? Vamos lá? Primeiramente, a gente vai fazer uma rememoração das nossas aulas anteriores. Tá? Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de filosofia, primeiramente, e vimos que filosofia é formado pela junção de duas palavras, sofia, né, quer dizer sabedoria, e philo, né, que quer dizer amor. Então, nós temos duas palavras gregas que se juntam para formar aquilo que a gente chama de filosofia. Com isso, na origem etimológica da palavra, nós sabemos que filosofia significa o amor pela sabedoria. Ok? Bom, mas esse significado desse amor pela sabedoria é exatamente uma busca contínua por respostas racionais e críticas sobre o mundo, a existência e as normas que organizam a nossa sociedade. Não é simplesmente como algumas pessoas imaginam, simplesmente dar uma opinião ou falar qualquer bobagem. Né? Não, tem todo um fundamento para se ter essa opinião. Já a filosofia do direito é um ramo desta filosofia, ou seja, na filosofia do direito nós também temos toda essa parte racional e crítica feita sobre um determinado assunto. Qual é o assunto da filosofia do direito? Né? Se dedica a refletir criticamente sobre a natureza do direito, suas finalidades, sua relação com a justiça e os fundamentos ético-morais das normas jurídicas. É isso o que é a nossa filosofia do direito, ok? Bom, falamos também sobre um grupo específico de filósofos que são os pré-socráticos. E os filósofos que vieram antes de Sócrates. Citamos alguns deles, como Anaximandro e Heráclito. E vimos que esses filósofos pré-socráticos buscavam entender a justiça como parte de uma ordem natural, chamada de arqué, né? Uma palavra grega que significa justamente universo, cosmos, né? Arquitetura, arqué. Okay? Paralelamente, nós vimos que Atenas teve uma grande contribuição através de alguns de seus legisladores. Nós vimos apenas dois. Nós vimos o Drácon, aquele que fez legislações escritas, mas que eram tão severas que até hoje, quando nós falamos em leis draconianas, nós lembramos dele. Nós lembramos do Drácon, quando falamos em leis draconianas, leis muito severas. Né? Entretanto, o Drácon teve uma grande contribuição a partir do momento em que ele trouxe as leis escritas, ou seja, chamado de leis positivas hoje, não é? Leis positivadas escritas. Isso acabou com uma certa arbitrariedade que existia em Atenas, em que cada um tinha ali a sua interpretação para o que deveria ser feito. Outra coisa importante que o Drácon nos trouxe foi a instituição de tribunais. Tá? Então ele instituiu alguns tribunais, onde eram, nesse local, juízes julgavam de acordo com aquilo que tinha sido escrito, né, os casos específicos que lhes eram levados. Um outro grande legislador foi o Solon, pois ele estabeleceu, efetivamente, tribunais mais democráticos,
públicos, com a participação de diferentes classes sociais de Atenas, e também revogou aquelas leis mais severas que Drácon havia feito, que havia proposto, de tal maneira que aí se constituiu, né, uma nova legislação mais propícia à democracia que ali estava surgindo, através das proposições de Solon. Uma coisa importante para a gente entender é que nesse período foi onde tivemos a origem daquilo que a gente chama de práticas jurídicas, através de um grupo de pessoas chamadas de logógrafos, pessoas que escreviam as leis, né, de tal maneira que, e as leis, não somente as leis, mas também os casos que eram levados aos tribunais. Então, é uma forma de a gente dizer assim, eles elaboravam uma peça jurídica que era levado aos tribunais. Então, ali a gente pode chamar de um início daquilo que a gente tem hoje como prática jurídica. Tá? A gente lembra muito bem, né, que uma história que nós lemos do Sófocles, que é Antígona, na qual Antígona tinha conhecimento da lei escrita por Creonte, né, que era a lei de não enterrar pessoas que eram consideradas traidoras de Tebas, né, que é a cidade no qual se passou o caso. Mas Antígona, vendo que seu irmão, né, havia morrido no campo de batalha, resolveu enterrá-lo, mesmo contrariando o édito proposto por Creonte, na qual aí ela acaba sendo condenada à pena de morte. Isso mostra um ponto importante que ocorreu nesse momento e que nós discutimos em sala de aula. Nós vimos que existia um conflito entre aquilo que era a lei natural, que foi evocado por Antígona, dizendo que a vontade dos deuses é que ela enterrasse o seu irmão, né, dar a ele um enterro digno, contra aquilo que era o direito positivo, o direito escrito, né, criado por legisladores, que foi a lei de Creonte de não enterrar traidores. Então existia um conflito entre aquilo que era o direito natural, né, era entendido como o direito natural ali naquele momento, e o direito positivo, que era aquelas leis escritas naquele instante. Então ali existia um conflito de leis nesse momento e nós estudamos bem isso aqui. Bom, outra coisa que nós vimos foi o papel dos sofistas. Os primeiros advogados, inclusive, nós vimos que um dos primeiros advogados considerados aí é o sofista chamado Antifonte, né? Antifonte, foi considerado um dos primeiros advogados, né, aí que a gente tem. Bom, os sofistas acabaram tendo aí uma fama ruim, né, que é a fama de pessoas que defendiam qualquer coisa a qualquer custo, e não era realmente assim. Os sofistas, eles defendiam as causas de acordo com aquilo que a sociedade julgava justo. Okay? Então, eles tinham um certo relativismo, os sofistas eram relativistas em respeito ao quê? Eles julgavam de acordo com a sociedade que eles estavam, e que essa sociedade julgava, em conjunto ali, concordava que aquilo era justo. Então, em relação à sociedade, ele fazia o julgamento. E os sofistas também, eles eram, de certa forma, céticos. Né? Por que eles eram céticos? Porque eles não acreditavam que existia, né, uma lei universal, uma justiça universal, ou algo que fosse colocado para todos igualmente. Não, isso aí não existe. Né? Essa lei para todo mundo não existe, porque existem diferentes sociedades. Então eles eram céticos com respeito a isso. Por esse motivo, os sofistas acabaram pegando uma fama de pessoas que defendiam qualquer coisa a qualquer custo, e não era bem assim. Tá? É interessante a gente entender que o conceito de justiça para os sofistas era um conceito consensual, relativista, consensual porque a sociedade onde eles estavam tinha um consenso de que aquilo ali era justo. Era relativo àquela sociedade em que ele estava. Então, se ele saísse daquela sociedade e fosse para uma outra, para um determinado grupo, ele ia defender aquilo que aquele grupo achava que era correto em termos de justiça. Eles tinham uma visão cética.
né, com respeito à justiça, porque eles não acreditavam que existisse um conceito de justiça universal que servisse a todos. A gente vai ver que isso, com o tempo, vai mudando. Bom, entre as contribuições que esses sofistas deixaram, nós encontramos a questão da argumentação jurídica, ou seja, justamente aquilo que hoje é usado nos tribunais do júri, né, é uma grande contribuição desse grupo de filósofos, de pessoas que utilizavam-se da argumentação para fazer as suas defesas, as defesas dos casos que lhes eram apresentados. Okay? Isso aí foi o que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Mas nós vimos também, vamos lá, nós vimos Sócrates, Platão e Aristóteles, obviamente, essa tríade aqui, né, muito conhecida na filosofia, mas nós vimos a partir do enfoque das contribuições que essa tríade deu para a constituição de um conceito de justiça desatrelado da visão mitológica, que a gente pode chamar de religiosa também, né? E ainda assim, nós vimos que aquilo que eles pensavam era, de certa forma, universal. Né? Sócrates, por exemplo, introduz a ideia de que a justiça deve ser buscada pelo diálogo e pela razão. Né? Ou seja, nós temos aí já a democracia se consolidando, a democracia que eu digo, a democracia grega ateniense, se consolidando a partir dessa ideia, né, do diálogo na busca pela razão. Tá? Platão ele já propõe a justiça como harmoniosa entre as partes da alma e da cidade. Quando a gente começa a estudar a República de Platão, que é o livro que ele escreveu, né, nós vemos que ele tem ali uma ideia de uma república, de um momento, um local perfeito, em que todos os bens pertencem a todas as pessoas, em que o Estado é governado por reis filósofos. Né? E também ele diz, olha, esse daqui é uma forma de pensar, né, como seria um local justo, onde o direito se faz valer na pacificação dessa sociedade. Mas ele acreditava também que existia, muito longe disso, uma sociedade concreta na qual se vivia que não tinha nada dessa justiça. Platão, inclusive, se decepcionou muito com a questão da justiça e do direito ateniense quando ele viu Sócrates ser condenado à morte. Então ele ficou um tanto, assim, posso dizer, chateado, né, com o que aconteceu, pois Sócrates ali estava simplesmente questionando as leis de Atenas, aí a gente vê a questão ética em ação, né? E a partir desse questionamento, ele simplesmente foi condenado à morte pelas próprias leis que ele estava questionando. E Platão passou a desacreditar na política, passou a desacreditar nesse sistema que existia. Tanto que quando a gente estudou ali a Caverna de Platão, nós vimos que existia duas realidades. Uma realidade que era a realidade do mundo das ideias e uma realidade que era aquela na qual as pessoas estavam inseridas. Okay? Isso é muito importante que vocês prestem atenção, porque quando nós formos falar de Santo Agostinho, eu vou novamente retomar essa ideia de Platão, de um mundo de ideias e um mundo ali que é um mundo concreto na qual se vive, né, todos os dias. Bom, o outro pensador que nós estudamos foi Aristóteles. E Aristóteles ele desenvolve uma visão prática e relacional de justiça. Para fazer essa visão prática e relacional de justiça, ele desenvolve o conceito de justiça distributiva e justiça corretiva. Isso também é outra coisa que eu chamo a atenção para vocês nesse momento aqui da nossa aula. Prestem bem atenção sobre isso. Aristóteles ele tem aí visões do que é ser justo, do que é justiça. Uma é a visão distributiva, né, que trata a divisão proporcional, né, e como é que eu posso dizer para vocês? Uma visão de divisão proporcional e de acordo com as suas habilidades de tudo aquilo que seriam os bens da sociedade. Então, assim, não era exatamente uma divisão na qual você pode dizer todo mundo recebia a mesma coisa. Não, aqueles que tinham mais direito recebiam um pouco mais, os que tinham menos direito recebiam um pouco menos, mas existia uma divisão ali entre os bens da sociedade, entre as pessoas.
ele chamava isso de justiça distributiva, distribuir esses bens, né, do Estado entre as pessoas. E existia uma justiça a qual ele chamava de justiça corretiva, que era a justiça que regulava a relação entre as pessoas, né? Fazer negócios, né? Tratar de coisas pessoais, privadas, entre dois indivíduos, para que não houvesse injustiça naquela relação. Esse tipo de justiça ele chamava de justiça corretiva. Se nós pensarmos bem, né, essa justiça corretiva aristotélica, ela é justamente o início daquilo que a gente pode chamar de direito privado, né, o direito que regula os contratos entre indivíduos, e entre indivíduos e hoje entre empresas também, né? Então, nós temos aí o início desse direito privado. Então, nós temos aí duas visões de justiça de Aristóteles. Uma é a visão distributiva, onde os bens são divididos de forma proporcional, de acordo com, né, as habilidades ou os direitos que cada um indivíduo da sociedade tem. Veja que não é divisão igualitária, mas proporcional. Né? E a gente ainda tem um conceito que Aristóteles trabalhava, né, que era o conceito de equidade. Né? Quando existe uma falha na lei, né, esse conceito ele é trazido de tal maneira que é dado àquela pessoa o direito que lhe é devido, de acordo, obviamente, com a sua posição na sociedade. Tá? Então, quando a gente pensa em Aristóteles, e é isso que eu quero que vocês guardem, porque quando nós formos falar de Tomás de Aquino, eu vou retomar Aristóteles novamente. Ele vê a justiça na sociedade de duas formas. Primeiro, a justiça distributiva, em que todos os bens são divididos proporcionalmente à posição, à habilidade que aquela pessoa tem dentro da sociedade. Não é igualitariamente, é proporcionalmente. Tá? E a justiça corretiva, que regula a relação entre as pessoas, né, a relação privada entre contratos, compra, venda dessas pessoas ali, né, de tal maneira que nestas transações exista justiça também, ou seja, lhe seja dada a cada um aquilo que lhe é de direito. Certo? Tudo isso nós estudamos nas nossas aulas anteriores. Pois bem, na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando do epicurismo. Né? E o epicurismo. Pois bem, vamos lá. Então agora nós vamos falar um pouco sobre nossa primeira concepção de justiça clássica ainda durante o momento grego, né? O epicurismo, fundado por Epicuro, na qual ele via a justiça como uma convenção útil, né? O que significa isso? A doutrina epicurista, né, foi fundada pelo próprio Epicuro de Samos, né, por volta aí, ele nasceu em 341 a.C., morreu em 270, então era antes de Cristo ainda, né? Também na Grécia, mas precisamente em Atenas, onde ele fundou um local chamado O Jardim, que era um local onde ele recebia todas as pessoas para passar o seu ensinamento. Né? Sua escola filosófica se chamava O Jardim. Longe de ser um convite ao hedonismo vulgar, ou seja, ele não estava ali para simplesmente trazer as pessoas para lá como se fosse um local de prazer simplesmente vulgar, que foi uma das coisas que pesou sobre ele. Epicuro, ele estruturava-se na busca pelo prazer enquanto aponia. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Aponia significa a busca do prazer na ausência de uma dor física. Então não é simplesmente você buscar o prazer. Para você entender melhor isso, Epicuro ele se alimentava geralmente de azeitonas e pão e água. É isso que ele tomava. Né? Ao contrário do que os grandes gregos faziam, né, se fartando em banquetes e com vinhos e tal, e também os romanos faziam isso, ele simplesmente cultivava esse tipo de vida. Para o Epicuro, né, quando a gente fala em termos de justiça como convenção útil,
Ele dizia que o direito natural, né, o direito ao qual o homem pode evocar, né, é uma convenção utilitária feita com o objetivo de não se prejudicar mutuamente. Então, o que ele queria dizer com isso? Se você queria ter um local justo, né, onde as pessoas pudessem viver de forma pacífica, tinha que existir entre essas pessoas um acordo no qual essas pessoas não se prejudicariam mutuamente. Então, esse era um ponto essencial de Epicuro. O fundamento da justiça para ele, como eu disse, era um pacto de não se prejudicar e não ser prejudicado. Justiça, portanto, era uma convenção que promove o prazer coletivo por meio da convivência pacífica. Muitas vezes Epicuro é mal compreendido, né, quando se fala em prazer, a busca pelo prazer, porque acreditam que era uma coisa desenfreada, um prazer vulgar. Não, a busca pelo prazer é simplesmente viver uma vida pacífica, simples, com prudência, com froneses, que o nome chama-se froneses, né? Desculpe, agora sim, através disso, poder estar vivendo uma vida boa. A ética epicurista, como eu digo aqui, ela era hedonista. Hedonista, ética que busca o prazer, certo? Mas não no sentido vulgar, como eu disse, era o prazer com a ausência da dor, a aponia, a ataraxia e alcançada através da prudência, aquilo que a gente chama de froneses. Okay? Então isso era o Epicuro. Okay? Bom, o outro grande personagem aí, também ainda a gente discutindo a justiça clássica, é justamente o estoicismo. O estoicismo, ele foi fundado não pelo personagem principal que vocês podem estar vendo aí, que esse que vocês veem na tela é Cícero, né, um imperador romano. Não foi ele que fundou. Quem fundou o estoicismo foi um cara chamado Zenão de Sítio. Tá? Isso ainda antes de Cristo também. Ele fundou essa escola de pensamento na cidade de Atenas por volta de 300 a.C. E isso é uma doutrina grega chamada de doutrina grega helenista, né? Helenística, desculpe, surgida após a morte de Alexandre o Grande, no momento de crises das cidades-estados e na busca da estabilidade interior. Então já estava começando aí o Império Grego a ter problemas, né? Cícero, influenciado pelos estoicos, define o direito como ars bona aeteque, ou seja, a arte do bom e do justo. Ars bona aeteque, a arte do bom e do justo. Veja só o pensamento desses caras. Os estoicos, como Zenão de Sítio e Sêneca, propõem a justiça baseada na razão universal, imutável e comum a todos os seres racionais. Esse aí é um ponto importante para a gente entender. Para os estoicos, viver conforme a razão é viver conforme a natureza. E a justiça está inscrita numa ordem cósmica, aquilo que se chama jus naturale, ou ius naturale, né? Ou seja, o direito natural. Aqui um ponto que a gente deve chamar a atenção. Isso que a gente chama agora de ordem cósmica não tem a ver com os deuses. Tá? Não é como nós vimos lá lá em Sófocles, né? Antígona, nós vimos lá em Antígona, na qual você tem aí uma visão de direito natural baseada naquilo que os deuses propõem. Não. Aqui, os estoicos, ao contrário dos sofistas, que não acreditavam numa justiça universal que servia para todos, eles diziam que sim, existe, todo o universo ele é coordenado por uma ordem que nós conseguimos alcançar essa ordem através da razão, e isso serve para todos os seres humanos. É isso que ele chama de ordem cósmica, ou ius naturale, ou direito natural. Certo?
Por exemplo, o direito à vida seria um direito natural. Os estoicos influenciaram, ou o pensamento estoico influenciou grandemente aquilo que hoje nós chamamos de direitos humanos, né? Ou seja, esses direitos universais que todos os seres humanos têm, que está escrito lá na Carta dos Direitos Humanos da ONU, foi influenciado pelo pensamento estoico, certo? Bem, dito isso, vamos a uma questãozinha para ver se a gente consegue guardar bem isso que nós estudamos até agora. Vamos lá, olha o enunciado da questão aí para vocês. O pensamento estoico romano, sintetizado por Cícero, foi fundamental para a formação da teoria do direito natural no Ocidente. Considerando essa influência e a discussão apresentada no nosso livro-texto, o curso de Filosofia do Direito de Vittar e Almeida, 2021, analise as alternativas e assinale aquela que expressa corretamente a noção ciceroniana de direito natural. Vamos analisar juntos? E aí a gente vê se a gente consegue acertar a resposta? Vamos lá. Primeira alternativa. O direito natural é uma norma criada pelo Estado para preservar a ordem política interna. Bom, isso aí a gente já acabou de ver que não é assim, né? O período ciceroniano, ele acredita numa ordem cósmica. Então, esse direito natural, esse jus naturale, ele é criado efetivamente como algo cósmico que não é o Estado, tá? Uma coisa que não tem a ver com o Estado. Então, essa primeira alternativa está descartada, ok? Deixa eu só retornar aqui. Okay. Bom, segunda alternativa. O direito natural, ou jus naturale, é um conjunto de princípios variáveis adequado a cada local, a cada cultura local. Outra coisa que eu disse para vocês é que o pensamento ciceroniano, ele está ali calcado na universalidade. Então, obviamente que não pode ser simplesmente para uma cultura local. Tem que ser algo mais extenso, extensível a todos os seres humanos. Princípios variáveis? Não, é uma ordem cósmica, uma coisa que ali é constituída por algo maior do que um ser humano. Vamos lá. O jus naturale é um reflexo da vontade divina, revelado exclusivamente nas escrituras religiosas. Acabei de falar para vocês que para Cícero, e para os estoicos, o pensamento em termos de direito natural não estava atrelado a uma religião, não estava atrelado a mitologias. Então, obviamente, isso daqui também não nos serve como definição, porque não é o correto. O direito natural é uma expressão da razão universal, prestem bem atenção aqui, uma expressão da razão universal, válida para todos os povos e anterior às leis positivas. Ok, nós chegamos aonde nós queríamos. Essa daqui, possivelmente, é a alternativa correta. Por quê? Daqui a pouco eu vou colocar a alternativa correta para vocês. Mas, veja, o direito natural é uma expressão da razão universal. Sim, isso é verdade. Foi a primeira coisa que nós vimos. Válida para todos os povos, com certeza, a questão da universalidade. E anterior às leis positivas. Sim, é uma ordem cósmica. Antes mesmo do homem escrever essa lei, antes mesmo dela estar posta pelo Estado, ela já era um direito que ele deveria ter, porque estava escrito nessa ordem cósmica que acredita os estoicos. Só para a gente rebater, o último diz o seguinte: é um instrumento de poder utilizado para justificar a expansão imperial romana. Não. Primeiramente porque nesse momento ainda não havia esse desejo em si de uma expansão. A expansão esse desejo de expansão vai começar a ocorrer justamente quando Roma passa aliás, o desejo de expansão existia, porque a Roma já estava se expandindo, já tinha dominado os gregos. Mas esse uso das filosofias só vai ocorrer a partir do momento que o cristianismo é tomado como religião oficial de Roma. Tudo bem? Bom, a gente acha que é a letra D.
Vamos conferir? Olha lá, letra D, né? Então, para que a gente possa fechar essa questão, né, é lembrar que, primeiramente, os estoicos, eles tinham como ponto de vista o direito de forma universal, de ordem cósmica, não era nada a ver com deuses, com escrituras sagradas, nada disso, mas uma ordem cósmica, e esse direito natural era colocado ali para as pessoas, certo? Vamos ver uma outra questão? Vamos ver se a gente consegue, nessa outra questão aqui, entender melhor aí o que a gente já viu até agora. Vamos lá. Esse daqui ainda é sobre a filosofia estoica. A filosofia estoica exerceu um impacto significativo na formação dos modernos direitos humanos, especialmente no que se refere à ideia da universalidade. Como eu disse para vocês, a gente já tinha falado sobre isso, os direitos humanos foram grandemente influenciados pelo estoicismo, especialmente no que se refere à ideia de universalidade e inalienabilidade. Eita! A questão inalienável dos direitos. Ótimo assim, né? Melhor desse jeito, para não ter o trava-língua. É a questão da ideia universal e da questão da direitos inalienáveis que são constituídos ali nos direitos humanos. Bom, com base na exposição de Bittar de Almeida, nosso livro base, aquele que eu já deixei para vocês aí nos capítulos, assinale a alternativa que expressa corretamente essa influência na atualidade. Vamos ver aqui questão a questão. Primeira, o pensamento estoico inspirou a criação dos códigos jurídicos locais. Códigos jurídicos locais. Será que foi isso realmente? Códigos jurídicos locais? Ele não inspirou os direitos humanos? Os direitos humanos não são códigos jurídicos locais, sem pretensões de universalidade. Na certeza, não é esse aqui. Próxima questão, próxima alternativa. A concepção estoica foi incorporada exclusivamente, prestem bem atenção, exclusivamente, mas não em nenhum outro lugar, mas exclusivamente ao direito consuetudinário, direito que se constitui a partir da consulta anglo-saxão. Falta até aqui um aqui. Aliás, a tradição anglo-saxã, está correto. Então, assim, nós temos aqui a questão do direito consuetudinário, mas essa palavra exclusivamente também não serve. Okay? Próximo. A noção de direitos universais e inalienáveis, aqui já não dá para travar a língua, presente na Declaração dos Direitos Humanos, tem raízes no ideal racional e cosmopolita do estoicismo. Bom, eu vou citar que essa daqui seja a alternativa correta, Vamos lá por quê? A noção de direitos universais, sim, eles tinham essa pretensão que os direitos fossem universais, inalienáveis, ou seja, você não pode simplesmente entregar esse direito por algum motivo, ele é seu o tempo inteiro. Presente nas declarações de direitos humanos, ok, sim, foi uma grande influência da Declaração de Direitos Humanos, foi justamente a filosofia estoica. Com raízes no ideal racional, sim, com certeza, a filosofia, na sua racionalidade, constituiu também a ideia do estoicismo. E cosmopolita. O que significa isso? Os direitos serviam a todos. Não importava se você era grego-romano, se você era persa, seja o que for, esse direito lhe pertencia também. Então, acredito que esse seja o correto, mas vamos ver as outras duas opções aqui para a gente tirar nossas dúvidas. A filosofia estoica sustentava apenas os direitos da cidadania romana? Não, ele era cosmopolita, ele era universal, servia a todos de um modo indiscriminado. E a tradição estoica influenciou apenas práticas religiosas? Não, com certeza não. O estoicismo não se prendia a práticas religiosas. Vamos conferir aqui o resultado? Olha lá. Letra C, a noção de direitos universais, que foi incorporada aí pelo estoicismo, ela é isso exatamente, os direitos universais e inalienáveis, que trazia o estoicismo, foi incorporado pela Declaração de Direitos Humanos, com certeza. O ideal racional da filosofia foi um grande ponto presente dentro daquilo que a gente pode chamar de direito estoico, e a questão cosmopolita, na qual o direito servia
a todos. Pois bem, continuando então, nós vamos agora entrar num outro momento, né, do direito, a partir do momento em que o cristianismo e a filosofia, no momento daquilo que a gente chama de Idade Média, né, entre os séculos V e o século XV, se juntam ali, né, o cristianismo e a filosofia, e aí a gente tem um direito medieval, né, onde a fé, lei eterna, justiça divina acabam se juntando. Aí, né, vamos tentar analisar um pouco esse período. Primeira coisa que a gente deve entender neste momento histórico, é fundamental compreender o seguinte: correntes filosóficas, deixa eu só marcar aqui para vocês, correntes filosóficas como o epicurismo e o estoicismo, que nós acabamos de estudar, foram ressignificadas. Ou seja, pegou-se aquilo que eles diziam e deram um novo significado a isso. E o cristianismo se consolidou como matriz estruturante da filosofia do direito medieval. Então, como eu disse para vocês, filosofia e religião se juntam, ou seja, cristianismo e filosofia se juntam, de tal maneira que agora, inclusive, o direito medieval, a filosofia do direito medieval, está eivada, está ali junto com essa visão. Pois vamos lá. E aí nós temos um novo modelo de racionalidade que começa a aflorar. Novo modelo de racionalidade jurídica, né? No qual a fé se sobrepõe à razão como fundamento da verdade. Então, a partir de agora, aquilo que se entende como verdade, né, com o advento do cristianismo, ela vai se sobrepondo a isso, o pensamento cristão, sobretudo nas figuras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, passa a ser algo que é imperativo, reformula esses conceitos, né, de direito e de justiça, deslocando o eixo da normatividade para a vontade divina. Lembrem-se agora, e aqui eu já começo a chamar a atenção de vocês, que no estoicismo, apesar de ter o direito universal, eles pregavam uma ordem cósmica, eles diziam que era um Deus que estava ali dando esse direito. A partir de agora a gente vai começar a ver isso, a gente vai começar a ver que existe ali a onipresença de um Deus que vai ditar aquilo que é justo ou é injusto. Certo? Vamos lá. Um dos primeiros personagens que eu chamo a atenção, né, nesse nosso estudo é Santo Agostinho. Mas mesmo antes do Santo Agostinho, existia um outro personagem que ajudou a moldar esse momento em que Santo Agostinho viveu, né, aí por volta de 430 depois de Cristo, né, 354 ou 430 depois de Cristo, século V, né? Tem um outro personagem que contribuiu para que esse momento existisse. Chamava-se Santo Ambrósio. Ele era um bispo e doutor da igreja, nobre, de família distinta romana, que nasceu aí provavelmente por volta de 339 e foi um grande orador que desempenhou um papel relevante na conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que era um homem que nasceu no norte da África e que, segundo ele mesmo, nos seus livros Confissões, vivia aí uma vida perdida, né? Assim que ele se coloca. Bom, mas esse período em que viveu Santo Agostinho é chamado de patrística. Né? Esse período em que ele viveu chama-se de patrística. O que significa patrística, né, em si? Patrística significa o momento em que os padres da igreja, né, patrística vem de padres, tá? Os padres da igreja passam a dominar os conhecimentos que são necessários para se fazer justiça. Né? Os padres da igreja passam a dominar esse conhecimento. Né? E aí, esses padres, doutores, como Santo Ambrósio, que converteu Santo Agostinho, e o próprio Santo Agostinho, né, eles começam a repensar aquela filosofia
que se ligava ao direito, de origem epicurista e estoicista, e no caso específico de Santo Agostinho, ele pega o platonismo, as ideias de Platão, e transporta essas ideias de Platão para o cristianismo. E que ideias de Platão ele transportou? Bom, aqui, primeiramente, eu quero relembrar a vocês aquilo que eu pedi para vocês não esquecerem aqui no começo da aula. Né? E quando eu falei de Platão, eu falei que Platão tem o mundo das ideias e o mundo real. Certo? Então, uma das coisas que ele transportou foi justamente isso. Na sua obra Cidade de Deus, né, Santo Agostinho distingue o seguinte: ele diz, primeiro nós temos Civitias Dei, ou seja, a cidade de Deus, uma sociedade ideal, espiritual, baseada na caridade, na justiça divina. Veja, isso aqui é exatamente a ideia que Platão fazia na República do mundo das ideias, né? Ou da República. E ele diz assim: nós temos uma outra sociedade, civitas terrena, que é a sociedade humana, marcada pelo egoísmo, pelo pecado. Nesse lugar onde nós vivemos, seria a civitas terrena, certo? Bom, aqui a gente já vê o transporte, né, das ideias de Platão para aquela filosofia que Santo Agostinho vinha construindo. Eu deixei para vocês um questionário lá para vocês responderem aí na parte da nossa sala de apoio ao presencial, na qual vocês têm ali algumas perguntas sobre isso. E nessas perguntas vocês vão entendendo melhor Tivitias Dei, Tivitias Terrena, né, de tal maneira que vocês conseguem entender, primeiro, Tivitias Dei representa a comunidade dos justos, dos santos, né? A Tivitias Terrena é a cidade dos homens, marcada pelo pecado, pela corrupção, né? E ele diz o seguinte: a justiça não decorre de ato humano, mas da fé e da graça de Deus. É isso que Santo Agostinho ele acredita em si, né? A relação entre fé, lei eterna, né, e justiça por é marcada por subordinada, vamos dizer assim, vamos colocar de um modo mais geral, as leis humanas devem ser subordinadas à lei eterna, lex aeterna, que expressa a vontade divina. É assim que acontece. A justiça verdadeira para Agostinho só existe na cidade de Deus, né? Essa é a primeira coisa que ele coloca. A justiça só existe na cidade de Deus, a justiça verdadeira, sendo que a justiça terrena é só uma tentativa imperfeita da gente chegar próximo dessa justiça de Deus. Tá? Então, analisando de um modo geral, né, ele transporta aquilo que Platão pensava, né, na República, onde existia um local perfeito, que seria a República, existe aqui aquilo que é real, né, ou seja, o mundo das ideias, um mundo real que a gente vive aqui, ele transporta para cá, com a ideia do cristianismo, ele cria Tivitias Dei, a cidade de Deus, uma sociedade ideal espiritual, uma sociedade dos santos, e a Tivitias Terrena, que é a sociedade marcada pelo egoísmo e pelo pecado. Essa é a ideia de Santo Agostinho sobre justiça. Como é que você consegue ser justo nesse mundo? Seguindo aquilo que é necessário para você estar na Tivitias Dei, na cidade de Deus, um dia. Então, seguindo as ordens divinas, você será um homem justo, será um homem correto. Certo? Bom, a segunda coisa que a gente precisa entender aqui, uma outra coisa que a gente precisa entender no pensamento de Agostinho, eu vou colocar aqui numa questão para que a gente possa ver se a gente entendeu bem. Vamos lá. No pensamento de Santo Agostinho, a justiça e o direito não se sustentam apenas pela capacidade racional dos seres humanos, como a filosofia acreditava em si, né? Não, não é só isso que necessita, mas exige a intervenção da graça e da fé. Considerando a crítica agostiniana a autonomia da razão humana, ele diz, o ser humano não é capaz de pensar as leis divinas completamente, né? É uma coisa imperfeita. Né? Ele pede, eu peço, né, para vocês que a partir daquele nosso livro base, assinale a alternativa que melhor expressa essa concepção, né, de justiça divina. Vamos lá. A razão humana é plenamente suficiente para definir a justiça e as normas jurídicas.
Não, não é. Já dá para a gente matar essa de cara, porque ele já diz que a razão humana não alcança aquilo que Deus ou que a justiça divina tem para nós. A autonomia racional deve prevalecer sobre qualquer princípio teológico nas questões jurídicas. Também não. Não existe essa autonomia racional do homem e ela não pode prevalecer sobre o princípio teológico, né? Então, as leis divinas são muito mais corretas na visão dele. O direito deve ser edificado sobre pactos sociais livres, também não é o caso aqui. Né? Mesmo com pactos sociais livres, o homem não é capaz de alcançar a questão do direito ou da justiça. A limitação da razão humana obriga a submissão do direito à verdade revelada pela fé. Bom, eu já digo que eu vejo essa como correta, né? A gente vai ver a resposta daqui a pouco, né? E que esse daqui, a questão da limitação da razão humana, já está bem clara ali em cima e também no que a gente viu, né, que obriga o homem a buscar a fé revelada. Vamos ver a próxima aqui, só para desencargo de consciência. A liberdade intelectual permite que a justiça humana alcance a perfeição. Não. Foi a primeira coisa que a gente viu, que essa perfeição humana não pode ser alcançada pela razão. Logo, qual a resposta? Resposta à letra D. Né? Como eu disse para vocês, Santo Agostinho acredita que a limitação da razão humana obriga efetivamente a o ser humano se submeter às razões reveladas pela fé. Okay? Esse é o Santo Agostinho que nós acabamos de estudar. Bom, mas tem um outro, né? São Tomás de Aquino, que liga fé e razão em seus contextos. Enquanto Santo Agostinho se utilizava da filosofia de Platão, São Tomás de Aquino vai se utilizar da filosofia de Aristóteles. E aí eu volto novamente, eu pedi para que vocês prestassem atenção, né, naquela parte inicial lá, que a gente falou sobre Aristóteles, na qual Aristóteles tinha duas formas de ver a justiça. Ou a justiça distributiva, que era uma coisa proporcional àquelas pessoas que tinham direito na sociedade, divisão de bens públicos de forma proporcional, ou a justiça corretiva, aquela que se dava, né, para que houvesse justiça entre os pactos privados, entre pessoa e pessoa, para que não houvesse ali injustiça. Bom, e Tomás de Aquino? Bom, São Tomás de Aquino, ele viveu aí mais de 600 anos depois de Santo Agostinho, né, por volta de 1200, né, e ainda estávamos na Idade Média. A Idade Média foi até o século XV, né, e ele se estabeleceu no momento em que a gente tinha uma coisa chamada escolástica. A escolástica, né, de uma forma bem clara, né, era uma forma de pensamento religioso na qual fé e filosofia se separavam. São Tomás de Aquino, ele separou a filosofia da teologia. Quer dizer, filosofia é o estudo da razão humana, é, é o estudo de assuntos humanos através da razão que o homem tem. E essa razão, aí tem um detalhe, dizia, era dada por Deus. Tá? E, com respeito à teologia, era o estudo das coisas divinas, das escrituras, aquilo que era deixado para o homem por Deus. Né? Temos aí, então, em Santo Agostinho, uma síntese entre Aristóteles e o cristianismo. Na sua obra chamada Suma Teológica, Tomás de Aquino distingue 4 tipos de leis. Veja, aqui ainda não está falando de justiça, ele está falando de leis. Existem 4 tipos de leis. Quais são essas leis? Então vamos lá. Primeira lei é a lei eterna, uma lei de razão divina que governa o universo. Lembrem-se, e lá, quando a gente falou de estoicismo, a gente falou de ordem cósmica, certo? E essa ordem cósmica não tinha um Deus envolvido. Aqui também é o mesmo conceito. São leis que regem o universo. Mas estas leis que regem o universo têm uma razão divina. Então tem um Deus por trás dela. Tá? Então esse daí ele chama de lei eterna. Tem a lei natural, né? Que é a participação da criatura racional na lei eterna. Olha só. Então, enquanto você pensava, né, no direito à vida,
O direito à vida é algo dado à criatura racional, né? E essa criatura racional consegue entender dessa lei eterna que a vida lhe é um direito, certo? Veja, a própria lei natural, ela é dependente da lei eterna, da lei criada por Deus. Então aí tem uma ligação entre uma e outra, mas é uma lei. A lei humana, que são as ordenações feitas pelo homem segundo a razão. Então, o homem usa a sua razão, ele consegue, ao contrário do que dizia Agostinho, Tomás de Aquino diz, não, o homem, através do uso da razão, ele consegue acessar um tanto do pensamento divino, de tal maneira que ele consegue criar leis justas. Tá? E a lei divina, que vem através das revelações e das escrituras, que é uma das coisas que apoia o homem a fazer as leis humanas. Esse é um pensamento de São Tomás de Aquino. Tá? E aí vem ou pontos importantes desse pensamento de Tomás de Aquino. Bom, como eu disse para vocês, né, a gente tem aqui um outro ponto importante de Tomás de Aquino, que é a questão da justiça, que ele coloca a justiça como a virtude de dar a cada um o que lhe é devido. Veja, aqui ele já está pegando aquela ideia de Aristóteles e transportando para dentro do cristianismo. Só que Aristóteles, ele coloca ali a divisão proporcional de acordo com a posição que a pessoa tem na sociedade. Aqui ele já diz uma coisa mais direta, ele diz assim, a virtude de dar a cada um que lhe é devido. Não muda muito se você pensar é devido àquele que tem na posição que ele tem na sociedade e tal. Ele só está transportando isso para o cristianismo. E aí ele tem aqui a justiça chamada de comutativa. Em vez de ele chamar de justiça corretiva aquilo que Aristóteles chama, né, de justiça corretiva, que regula a relação entre os particulares, ele dá um outro nome, comutativa, que liga as pessoas. Percebe? Ele está usando exatamente aquilo que Aristóteles pensou, só que agora ele está trazendo para dentro do cristianismo. E outra a forma dele ver a justiça é aquela que Aristóteles também tinha, chama-se distributiva, que regula a distribuição de bens comuns pela autoridade, ou seja, a pessoa que está no comando do Estado, ele faz ali a divisão dos bens comuns do Estado, aquilo que é devido a cada um, né, de forma que seja justo ali para cada um deles. Tá? Então, ele só transportou aquilo que Aristóteles pensava para dentro do cristianismo, só que na primeira parte, em vez de ele chamar de justiça corretiva, ele chamou de comutativa. Tá? Mas é a mesma coisa, regula a relação entre particulares. Vamos lá. Além disso, ele introduz um conceito chamado sinderese. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a gente poder entender esse conceito de sinderese, né, de forma bem clara. Tá? A sinderese é aquilo que ele diz que é a centelha da razão que orienta o homem para o bem e nos faz evitar o mal. Olha só que coisa. Então, assim, a centelha da razão, essa razão é uma razão divina, a razão de Deus, né? É a capacidade inata da razão prática de discernir entre o bem e o mal, fundamento de uma ética natural. Ou seja, ao contrário do que pensava Santo Agostinho, de que o homem não conseguiria acessar ali uma perfeição em termos de leis, e São Tomás de Aquino já pensa o seguinte, ele fala, não, Deus deu uma capacidade chamada de sinderese, né, que é uma centelha de razão ao homem, na qual essa centelha de razão significa uma capacidade inata que já vem com o homem, de ter uma razão prática de discernir o bem e o mal. Então, o homem já sabe o que é o bem e o mal por si só. Tá? Então, ele já sabe o que é o bem e o mal. E isso é o fundamento daquilo que ele chama de ética natural. Olha só que coisa. Então, ali tem uma ética natural, algo que já está posto para o ser humano. Isso aqui é um fundamento, né, para quando você pensa numa determinada lei dentro de uma sociedade. Ou seja, quando você comete um crime, você não pode alegar desconhecimento. Por quê? Primeiro,
né, no direito moderno, a gente sabe que já tem um édito, ou seja, ele foi publicado em algum lugar, né, e a partir dali você não pode mais alegar o desconhecimento da lei. Tá? E quando você comete um crime, você concorda com a pena. É isso mais ou menos o que ele vai colocar a partir da sinderese. Ou seja, é feita aquela legislação, é algo divino, e o homem por si só já sabe o que é bem e o que é mal. Quando ele transcorre ali numa infração, quando ele comete um crime, imediatamente ele já sabe que ele cometeu um crime. É isso mais ou menos o que Tomás de Aquino, mais ou menos não, é exatamente isso que Tomás de Aquino quer colocar para a gente quando ele fala de sinderese, né? Esse conceito aqui, que é o conceito da centelha da razão divina no ser humano. Ok? Bom, e aí, essa sinderese a gente chama de intellectus principiorum, ou seja, a razão prática, o intelecto a princípio, intellectus principiorum, ou a razão prática na qual o homem funda a sua ética natural. Tudo bem? É isso aí. Vamos ver aí uma questão para ver se a gente consegue guardar bem esses conceitos. Bom, a primeira questão aqui é uma questão da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi aplicada na prova da OAB em 2016, que envolve aí o Tomás de Aquino. Na sua mais importante obra, a Suma Teológica, São Tomás de Aquino trata dos conceitos de justiça comutativa e justiça distributiva. Acabamos de ver, ele transportou isso daí lá de Aristóteles para dentro do cristianismo. De tal maneira que eles passariam a ser largamente utilizados pela filosofia do direito. Ok. Assinale a opção que apresenta esses conceitos conforme expostos na obra citada. Vamos tentar responder e depois nós vemos a resposta aí. A justiça comutativa regula as relações mútuas entre as pessoas e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional de bens. Justiça comutativa regula as relações mútuas entre as pessoas e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional de bens. Bom, eu já chuto que seja essa daqui, mas vamos ver a próxima, não é? A próxima alternativa, justiça distributiva, destina-se a minorar o sofrimento das pessoas. Não, em momento algum foi dito isso. Próximo. A justiça comutativa trata da redução e diminuição das penas. Não, de forma nenhuma. Da sanção penal. Não, não foi dito isso em momento algum aqui. E, quarto, a justiça comutativa regula a relação entre súditos e governante e a justiça. A distributiva trata das relações entre diferentes povos, que também também chamada de direito das gentes. Não, em momento nenhum dissemos isso. Logo, a resposta correta deve ser a A. Vamos ver? É isso aí, certo? Resposta correta é a resposta A. A justiça comutativa regula a relação mútua entre as pessoas e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional de bens. Vamos ver mais uma questão aqui? Para a gente poder ver se a gente conseguiu guardar isso realmente. São Tomás de Aquino, ao desenvolver sua teoria sobre a razão prática, introduziu o conceito de sinderese, ou seja, intellectus principiorum, né, como um princípio fundamental para a compreensão da ética natural, ou seja, da capacidade do homem discernir entre o bem e o mal. Vamos ver aqui quais são as alternativas corretas. A sinderese é um hábito adquirido pela experiência moral, que permite distinguir as normas jurídicas válidas. É um hábito adquirido pela experiência moral que permite distinguir as normas jurídicas válidas. Essa é a primeira alternativa que nós temos. Bom, como que a gente pode aí pensar isso daí? É um hábito? Um hábito? É um hábito? Isso? Não, não é, né? Não pode ser um hábito porque é justamente uma razão a princípio, um intellectus principiorum, algo que foi dado ao homem de forma inata. Não é uma experiência, tá? Então, com certeza, não é esse. Segundo, a sinderese é uma disposição inata da razão prática, ou seja, aquilo que foi colocado para você, e aqui nós estamos falando de São Tomás de Aquino,
colocado por Deus para reconhecer os princípios básicos do bem e do mal. Bom, eu já digo que essa alternativa deve ser a correta, né? Vamos ver a próxima. A sinderese é uma faculdade evolutiva que depende da vontade, que orienta as paixões humanas para o bem e para o mal. Não é a vontade humana que vai dizer para nós o que é o bem e o que é o mal, tá? Nós estamos falando de um momento religioso, um momento em que o cristianismo dominava. A sinderese é um exercício da razão teórica que analisa as leis positivas elaboradas pelo legislador civil. Não, de forma nenhuma. De forma alguma, não é uma razão teórica, mas sim prática, né? Então, isso já não é aqui a alternativa correta. Vamos para a próxima. A sinderese é um conjunto de normas tradicionais que guiam a conduta conforme a cultura vigente. Também não é conforme a cultura vigente, porque é uma razão prática, uma forma de você interpretar a coisa em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Vamos ver a resposta? Vamos ver se é a B mesmo? Resposta B. Sinderese é uma disposição inapta da razão prática para reconhecer os princípios básicos do bem e do mal. Certo? Bom, vamos ter aí mais uma questão agora. Vamos ver se eu ver aqui. Exatamente, temos mais uma questão. Vamos ver aqui qual seria as respostas que poderiam ser dadas a essa questão aqui. Vamos lá. Aliás, essa aqui não é bem uma questão. Deixa eu vou esclarecer aqui, porque eu acabei pensando que seria uma questão, mas não é. Uma coisa importante da gente entender é que as leis humanas, né, tanto para Santo Agostinho quanto para Tomás de Aquino, nunca, em momento nenhum, podem contrariar aquilo que é chamado de lei eterna, ou lex eterna, né? Mesmo que estas leis humanas tenham sido aprovadas por autoridades ou instituições, mesmo assim, elas carecem da legitimidade moral e espiritual, seja através de um cônego, de um padre da igreja, ou ou das escrituras. Tá? Então, nunca que as leis humanas contrariam, dentro desse momento que nós estamos vendo aqui, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, contrariam aquilo que se chama de leis eternas. Okay? Então, sempre teria aí o julgo da religião para poder elas serem válidas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, elas podem até ser eficazes no plano social. Então, você pode ter uma lei humana que ela é eficaz no plano social, mas não cumpre sua função essencial, que é conduzir o bem comum e a salvação das almas. Mesmo que uma lei humana seja feita, se ela não está de acordo com a legitimidade moral e espiritual, né, ou seja, para ela se tornar legítima, ela tem que estar de acordo com as escrituras ou tem que estar de acordo com aquilo que é ditado por um padre ou por uma autoridade da igreja. Tá? Então, esse é um ponto importante vocês entenderem. E outro, esse princípio, né, essa premissa, é o fundamento último do direito para Agostinho, né, para Santo Agostinho, pois não reside na vontade dos legisladores, na obediência cega às normas, mas na justiça intrínseca, a qual só pode ser aferida com relação à verdade divina. Então, para Santo Agostinho especificamente, se uma lei não está de acordo com as escrituras, se não está de acordo com aquilo que a igreja, né, acredita, essa lei nunca será legítima. Tá? Então, nesse ponto aqui é um encerramento da nossa aula, né, para a gente possa entender, né, Santo Agostinho ele tinha ali um dito que ele dizia: lex injusta no ex lex. Uma lei injusta não é lei. Ou seja, se simples. E o que seria uma lei injusta? Uma lei que não está de acordo com as escrituras e que não está de acordo com aquilo que a igreja, que os padres da igreja,
que o cristianismo está trazendo, certo? Esse daí é o que acredita Santo Agostinho e também, né, posteriormente, São Tomás de Aquino. Gente, essa foi a nossa aula. Tá? Eu deixo aqui para que vocês possam tê-la aí e, obviamente, estudar. Usem também os slides que estão com as anotações embaixo, que eu vou deixar aqui também para vocês. Tá? E não esqueçam de ler os capítulos do livro que eu coloquei para que vocês possam estar prontos para a nossa prova. Muito obrigado e fiquem em paz aí. Um grande abraço para vocês.